Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a petição do dom, quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa graça. A paz do Senhor, aos irmãos, as irmãs, já estão alguns irmãos aí que estão conectados. Cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me Pode ser os irmãos, irmão presbítero, irmão Josué, irmão Paulo, irmã Márcia, Deus abençoe, irmã Priscila, cada um dos irmãos que já estão aí entrando, irmã Luciene, Pai do Senhor, Manu, Pai do Senhor, cada um dos irmãos que estão entrando aí. Eu quero pedir aos irmãos que vão, compartilhem como nós sempre pedimos no começo, Pai do Senhor, irmã Eva, para que essa live venha chegar a um alcance de pessoas, como eu sempre tenho dito, não só para fortalecer os nossos corações, mas que venha alcançar a pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que eles venham aceitar e desfrutar da mesma paz que nós podemos sentir. Então vamos compartilhando os seus grupos, convidando os amigos, parentes, de perto, de longe, aqui do estado, outros estados. Compartilhe. Deus tem uma palavra ao coração de cada um de nós nessa noite. Nós louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade. O Pai do Senhor, irmã Malu,
e a paz do Senhor José Carlos. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade. Sabemos que ainda estamos aí por esse processo passando, mas nós sabemos que daqui a pouco também vai terminar e nós vamos estar juntos adorando ao Senhor nos nossos templos, louvando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Daqui a pouco vai cessar tudo isso e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Mas adore ao Senhor. Aí na sua casa, como você está, junto com a sua família, pegue a Bíblia. Nós vamos fazer uma oração daqui a poucos minutos. Depois iremos cantar um hino de louvor ao Senhor da nossa harpa cristã. E depois estaremos dando uma palavra que Deus tem colocado aos nossos corações. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que tem participado, que tem feito essa live chegar a pessoas. E nós temos ouvido testemunhos que Deus tem feito milagre na vida de muitos irmãos e irmãs. Deus abençoe a irmã Edneuza, sua vida. Irmão José, Deus abençoe. Irmã Alessandra, paz do Senhor, irmão Marcelo. Irmã Maria também, a paz do Senhor a todos. Vamos, irmãos, eu quero convidar você, nesta hora, cada um dos irmãos que já está aqui conectado, vamos fazer uma oração para dar início ao culto de adoração ao Senhor. Como sabemos, culto de ensinamento, todas as terças-feiras, nós estávamos ali reunidos adorando ao Senhor no nosso culto de ensinamento, e assim iremos fazer nesta noite. Certo que com um curto espaço de tempo, o culto bem mais resumido, mas Deus falará conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Então eu quero convidar a você agora, junto com a sua família, chame a todos que estão aí na sua sala, no quarto, não sei aonde os irmãos estão assistindo, mas ore conosco agora, pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade de mais uma noite estarmos aqui unidos, reunidos através dessa live. Queremos pedir ao Senhor Jesus que venha abençoar a cada família nesta noite, a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, os teus servos e as suas servas que já estão acompanhando esta live, aqueles que ouvirão depois, mas nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar nos corações de vidas nesta noite, meu Deus, fortalecendo o coração dos teus servos. E aquelas vidas que ainda não aceitaram a Jesus, que venham nesta noite se render aos pés de Jesus. Se você que está ouvindo esta palavra, esta oração nesta noite, que o Espírito Santo venha invadir o seu coração. Jesus abençoa cada família. Abençoa o nosso ministério do Belém, aqui em São Paulo, o nosso pastor presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, juntamente com a diretoria deste ministério, o vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, as suas famílias, esposa dos teus filhos, a nossa mesa diretora, meu Deus, as famílias, filhos, filhas. Abençoa os nossos missionários que estão nos seus respectivos campos, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Abençoa os pastores de campo, abençoa as famílias dos teus filhos, os nossos missionários, os nossos pastores de campo, suas esposas, filhos e filhas. Também eu quero pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pastor setorial, aqui em São Paulo, a vida de cada pastor dirigente de congregação. Continua abençoando as nossas vidas, abençoando as nossas famílias, esposa, filhos e filhas. Abençoa cada dia mais e mais o nosso setor, como o Senhor tem derramado das bênçãos do Senhor e abençoado aqui o setor 66 no Parque Anhanguera, na pessoa do teu servo, teu filho, nosso pastor setorial, pastor Antônio Sabino, juntamente com a sua esposa, irmã Edi, sua família, seus filhos, a cada companheiro dirigente de congregação aqui do setor 66. Continua abençoando as nossas congregações, a cada um dos teus servos, as nossas famílias. Continua abençoando, Jesus, de maneira especial, derramando das bênçãos do Senhor sobre a nossa congregação, aqui no Parque Esperança, a qual o Senhor tem colocado sobre os nossos ombros essa tão grande responsabilidade. Jesus, abençoa cada família, Jesus, aqui do Parque Esperança, cada um dos teus filhos.
Meu Deus, abençoa as tuas servas, os teus servos, da criança ao adulto, do mais novo ao mais ancião. Que as bênçãos do Senhor venham recair a cada dia sobre a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Guarda-nos de todo mal, não deixe faltar nada. Jesus, o Senhor não tem deixado faltar e não deixará faltar nada, eu creio, na mesa de cada um dos teus filhos. Meu Deus, queremos apresentar a nossa nação, o presidente desta nação, pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, Jesus, a cada um dos teus filhos aqui no Brasil, a qual também temos sido atingidos por esta pandemia, mas o Senhor está no controle de tudo e quando o Senhor quiser, tudo isto acabará. Meu Deus, continua conosco nesta noite, dar-nos um culto a qual a presença do Senhor vem invadir a cada lar e a cada família nesta noite. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino de número 442. Vamos louvar juntos. Pega a sua harpa aí na sua casa e vamos louvar ao Senhor juntos nesta noite. E depois nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. 442. Louvemos ao Senhor. Breve do céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Louve comigo na sua casa. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei
Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia, graças a Deus. Temos, irmãos, feito uma oração, louvamos ao Senhor com o hino de número 442, e em poucos instantes já estaremos ministrando a palavra do Senhor, mas deixe-me fazer um agradecimento a cada um dos obreiros que no domingo passado nós fizemos aquele rodízio com os obreiros para ministrar a Santa Ceia do Senhor. E foi uma bênção a nossa Santa Ceia, atendemos todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam vir, o diácono, o irmão Marcos e o irmão Alves foi até a casa dos irmãos e serviram aos irmãos e foi uma bênção. E nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada irmão que se mobilizou aí ali a nossa congregação aqui no Parque Esperança e ceiar conosco ali, e foi uma bênção ver os irmãos sentindo a presença do Senhor, ceando e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. A minha gratidão é eterna a cada diácono, a cada cooperador, a cada irmão, as irmãs que estavam ali ao lado, trabalhando também, empenhadas. Que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs, os irmãos, e que as bênçãos do Senhor a cada dia seja sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Que Deus abençoe. Estamos aqui também, Pai do Senhor, Melisa, irmão Pedro, Marcos. Deus abençoe o nosso secretário-geral do nosso setor. Deus abençoe a sua vida. Pastor Josia Francisco, Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, a paz do Senhor ao Senhor, a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos nesta noite meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e vamos meditar na palavra do Senhor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos meditar na palavra do Senhor em alguns versículos e falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Desde a tarde eu venho meditando e pensando nesta palavra, e eu creio que Deus vai falar contigo como já falou comigo, e o nome do Senhor será glorificado. Queremos pedir aos irmãos, mais uma vez, irmãos que entraram, se possível, convide mais alguém, compartilhe, para que esta palavra venha atingir vidas e venham aceitarem Jesus aqueles que não são evangélicos, que ainda não se decidiram. Deus abençoe nosso irmão Marcos, nosso irmão Alexandre, a todos os irmãos que estão aí. Mas vamos à palavra do Senhor. Capítulo de número 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 16. Acompanhe comigo esta leitura em nome de Jesus. Diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas como ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação,
propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco é proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daquela que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas estas coisas, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Eu estava, irmãos, como eu já falei aos irmãos, meditando nesta palavra na tarde de hoje, pensando no nosso culto de ensinamento. Na verdade, eu venho pensando desde ontem, orando, para que Deus me desse uma palavra, e hoje, orando mais uma vez, abrindo a Bíblia, meditando, veio esta palavra ao meu coração para falar aos irmãos. É culto de ensinamento. Nós sabemos que este culto é para fortalecimento da nossa alma como cristão, como servos do Senhor e servas do Senhor que estão acompanhando. Mas nós pedimos a Deus que Deus venha fortalecer também aqueles que estão fracos, que estão passando por algum problema, que esta palavra venha transformar e mudar o seu pensamento e aquilo que você estava pensando em fazer. É culto de ensinamento. E esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira e de toda boa aceitação, como disse, nós lemos. Quando Paulo está instruindo o jovem obreiro, ele começa no capítulo de número 4, que nós fizemos menção, dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E se nós formos, irmãos, pesar o que a palavra está nos ensinando dia a dia, e formos colocar na balança o que está acontecendo nos últimos dias, é isso. Alguns estão apostatando da fé e dando ouvido à doutrina de homens, como diz a palavra do Senhor, cheios de demônios, doutrinas de demônios. O versículo 2 diz assim que pela hipocrisia de homens que falam mentira e cauterizam a sua própria consciência. Nos últimos dias nós estamos vivendo, a igreja do Senhor, esses dias que alguns se afastam, perde-se a fé no meio do caminho e dá ouvido muitas vezes a homens enganadores, mentirosos, como diz a palavra do Senhor, que não pregam a verdade e que bem verdade distorce a verdade da Bíblia para o seu bom aproveito
para aquilo que é bom para cada um deles. Mas eu sempre tenho dito aqui no Parque Esperança, na nossa congregação, nas escolas bíblicas dominical, nos cultos de ensino, que o crente ele não pode ser enganado, porque ele tem a verdade em mãos. A Bíblia, irmãos, tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, a Bíblia já nos orientou. E aquele que é um bom leitor da palavra do Senhor e lê e pede ao Espírito que lhe dê o discernimento, ele bem sabe que quando isto vier a acontecer, quando aparecer esses homens mentirosos, pregando falsas doutrinas, nós já sabemos discernir o que é de Deus e o que não é. Por quê? Pela palavra, pelo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. E nós temos que ter essa certeza, essa confiança, que esta palavra é fiel e verdadeira e ela já está nos instruindo. Aquilo que há de acontecer, o que irá acontecer, nós como servos do Senhor já sabemos. Porque está escrito na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque nesta noite o Senhor marcou este encontro conosco, nessa sala, nessa live, para nos alertar mais uma vez esses homens, quanto a esses mentirosos que são hipócritas. Eles falam mentiras, como diz o versículo 2, e tendo cauterizado a sua própria mente. Eles acreditam na mentira que estão falando e faz outros acreditarem, e esses tais se desviam muitas vezes da presença. Então, primeiro ponto, nós temos um alerta na minha mão, eu tenho, você tem, o Espírito Santo que é através da palavra do Senhor nos instruindo todos os dias a ficarmos alerta quando esses vierem aparecer. Então esta palavra de ensino, da palavra do Senhor nos nossos cultos, temos falado isso na igreja, dizendo, irmãos, cuidado quando aparecer os homens mentirosos, cuidado quando aparecer esses tentando mudar aquilo que é a doutrina da palavra do Senhor, aqueles que vêm pregando mentira, porque nós temos na nossa vida, na nossa mão, a verdade da palavra de Deus. Mas quando eu ouço e leio a palavra do Senhor, eu vejo no versículo de número 5, dizer assim, porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Paulo estava instruindo aquele jovem obreiro a ficar alerta, e não só ele ficar alerta, mas eles alertar o povo. Porque no versículo 6, acompanhe comigo, você está com a sua Bíblia, diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado na palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo estava dizendo o quê? Proponha isso. Paulo estava dizendo a Timóteo, proponha essas coisas à igreja, a qual está sobre a sua responsabilidade. Porque você propondo isto, você vai ser um bom ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, você vai ser um bom servo, você vai ser um bom líder. E eu estou falando nesta noite, eu acredito e tenho certeza, há muitos líderes, há muitos irmãos e irmãs que estão à frente de trabalhos importantes na casa do Senhor. Você está aí porque Deus te colocou neste lugar. Então, se você está neste lugar, proponha isto aos irmãos. Proponha isso aos seus liderados. Dizendo, olha, quando aparecer esses tais, você não se corrompam com eles. Fiquem fiéis na doutrina que você foi ensinado. Porque nós vemos hoje em dia, irmãos, muitos se desviar da doutrina da palavra de Deus com muita facilidade. Não precisa muito, eles já deixam por pouco e se afastam daquilo que é verdade, e trocam a verdade pela mentira e vivem nessa vida. Mas Paulo estava dizendo, olha, ensina a igreja, propõe isto a eles, que faça o que está no versículo 5. Vivam com a palavra de Deus, vivam em oração e vivam em santidade. Porque pregarmos santidade nos dias de hoje é uma coisa que poucos se pregam.
Mas graças a Deus que tem homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem levantado e tem pregado a santidade, tem pregado a oração, tem pregado a meditação da palavra do Senhor. E é isso que eu quero dizer a você nesta noite. Medite na palavra do Senhor, ore, santifique a sua vida. Porque você vivendo esta vida com Deus, de palavra, oração e santificação, nós estamos propondo àqueles que estão nos ouvindo a viver esta vida. E não só proponha, viva esta vida, ore, leia a palavra do Senhor, santifique a sua vida. Porque quando você faz isso e você se depara com esses tais homens, que nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando aparecem esses tais, nós não se enrolamos, nós não se embaraçamos. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra do Senhor e nós já aprendemos e estamos ensinando. Eu acho lindo quando Paulo diz: proponha isto aos irmãos, aleluias. E eu quero propor isto aos irmãos, relembrando o que está escrito neste capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo número 6. Eu vejo Paulo ensinando o jovem obreiro, dizendo: proponha estas coisas. Vivam uma vida em santidade com Deus, em oração. Vivam uma vida na leitura da palavra do Senhor. Porque muitos se corrompem porque não lê. Muitos se corrompem porque não buscam. Muitos se corrompem porque não pede a Deus o Espírito Santo que venha revelar a cada um dos irmãos a santa palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus quando Paulo diz ao jovem obreiro: proponha isso aos irmãos, porque você fazendo assim, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo. Irmãos, o que a igreja está precisando nos últimos dias não é de inovações. A igreja está precisando de homens, de mulheres, de obreiros, de ministros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que preguem a verdade que liberta, a verdade que transforma. Eu não estou falando aqui que você não busque o conhecimento, mas busque o conhecimento com graça da parte de Deus na sua vida. Eu tenho dito aos irmãos: façam teu curso de teologia, leiam Bíblias, leiam livros para você adquirir o conhecimento, mas não esqueça da verdadeira palavra de Deus que nos ensina e através do Espírito Santo nos dá graça para nós seguirmos este caminho e pregarmos este caminho. Porque a inovação nos últimos dias tem atrapalhado muitos no meio do caminho. E nós não podemos parar do meio do caminho atrapalhado com essas coisas. Nós temos que propor o que disse Paulo ao jovem obreiro que estava dizendo: proponha isso aos irmãos. Nós temos que propor isto. O que, pastor Edivaldo? Nós temos que propor palavra, oração, jejum e santificação. É isso que nós temos que propor aos irmãos. A igreja, ao seu grupo que você está à frente, proponha isto. Nos últimos dias vai acontecer coisas como estamos passando nesta pandemia deste coronavírus, que a Bíblia já nos tinha alertado que nos últimos dias iam vir muitas pragas, muitas coisas, e nós já sabíamos disso. Estamos hoje impedidos de estar na igreja física, no templo físico, pregando a palavra do Senhor, mas nós estamos aqui, um com o outro, adorando ao Senhor, mas nós já sabíamos, porque a palavra já nos tinha alertado disto. Então proponha isto aos irmãos. Paulo, ensinando ao jovem obreiro, diz: proponha isto. Porque se você propor isso, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo, criado, olha só, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Os irmãos prestaram atenção que as coisas vêm mudando e muitos vêm se corrompendo. Parece que aquilo que era pecado antigamente já não é pecado mais, já se praticam tudo, perderam a boa fé, perderam a boa doutrina. Se envolvem com fábulas humanas e se perdem no caminho. Eu sou de um tempo que a doutrina era aplicada por homens. E eu não estou pregando aqui, eu quero falar isso antes para que os irmãos entendam, eu não estou pregando que nós não temos que ler, buscar o conhecimento, não. Eu estou pregando que é melhor a graça e o conhecimento vindo da parte de Deus através do Espírito Santo.
Que você tenha o seu conhecimento e você aplique isso, mas com graça de Deus, porque Deus te escolheu e escolhe cada um segundo a necessidade na igreja. Mas eu fui criado em igrejas que muitos pastores nossos não sabiam falar muito mal português. Lembra do seu pastor quando falava pro mod, pro donde? Mas quando ele pregava esta gloriosa palavra, aleluias, o céu baixava na igreja. Nós sentíamos a presença do Senhor, voltávamos para os nossos lares regozijados pelo poder da palavra. Por quê? Porque os homens propunham à igreja a orar, a jejuar, a ler a palavra do Senhor, e esta é a verdadeira doutrina. Não se embarace, não pare. Continue orando, buscando e propondo àqueles que estão sobre a sua responsabilidade coisas que venham levar o homem perto de Deus. E eu louvo ao Senhor por esta palavra nesta noite. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor está nos ensinando que nós devemos continuar naquela boa doutrina que aprendemos. Glória a Deus. Eu falei poucos dias na nossa igreja aqui no Parque Esperança, e eu acabei de pegar aqui o lenço. Era uma coisa que não poderia faltar no bolso do paletó do obreiro e na bolsa ou na Bíblia, no anticapa das nossas irmãs. Por quê, pastor? Porque nós tínhamos a certeza que nós iríamos para a igreja e nós íamos sentir a presença do Senhor através dos louvores e através da palavra do Senhor. E nós tínhamos certeza que iríamos chorar na presença do Senhor. E o lenço era essencial e nós carregávamos ele conosco sempre que ia para a igreja. E até hoje muitos irmãos têm esse costume e não perderam esse bom costume. Aleluias! Não se embarace, continue na palavra da fé e na boa doutrina. Não se perca no caminho. O apóstolo estava ensinando ao jovem obreiro e dizendo a ele: pregue isto à igreja, proponha isto para que eles façam isso. E eles vão crescer espiritualmente e o nome do Senhor vai ser glorificado. E ele diz assim no versículo de número 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Olhe, Paulo estava propondo ao jovem obreiro que ele pregasse, ensinasse a igreja que não se embaraçasse os mentirosos com os homens hipócritas que falavam doutrinas mentirosas. Ele mandou que Timóteo propôsse à igreja o que diz no versículo 5, a palavra de Deus pela oração e a santidade. Mas no versículo 7 ele diz assim: mas rejeite as fábulas profanas. Na última parte do versículo 7 diz assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Em outras palavras, em outras escritas está dito ao amor. E eu quero usar esta palavra amor, que nos últimos dias parece que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaram, se afastaram, apostataram-se da fé e perderam o verdadeiro amor de Cristo. O amor de você estender a mão ao seu irmão e viver em amor, viver em comunhão na igreja. Porque a verdadeira comunhão é você poder olhar um no olho do outro e dar a paz do Senhor sincera e viver esta comunhão. E eu quero dizer a você, se você viver isso, se eu viver isso, se nós, igreja do Senhor, vivermos isso, cada dia mais os nossos cultos serão diferentes. Por quê? Porque nós estamos seguindo aquilo que a palavra nos manda fazer. E quando nós estamos de acordo com a palavra, o Espírito Santo, ele derrama da sua graça sobre a igreja. E os cultos são diferentes. E nós louvamos ao Senhor por isso. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 8 e 9. Eu quero ler porque nós fazemos um tempo curto, né? Nas nossas lives. Diz assim o versículo 8: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, ou seja, o amor, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 9 diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra? Esta palavra de viver em santidade, em oração, de amar o seu próximo, de acreditar na palavra do Senhor e viver a sã doutrina, uma doutrina sadia. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação.
Vamos ler. Versículo 10. Diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Por isso trabalhamos e lutamos. Por isso que? Pela promessa da vida eterna com Cristo. Irmão, nós estamos aqui vivendo na terra, passando este período que a igreja está passando na terra. E daqui a pouco nós seremos arrebatados, porque nós vivemos a promessa. Nós trabalhamos, diz o versículo 10 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Porque para isso trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo. Eu quero dizer, a promessa de Deus na minha e na sua vida está de pé. Foi Jesus em João 14 que disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando tiver tudo pronto eu virei novamente, e eu vou levar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Então nós lutamos e trabalhamos com este propósito de vida eterna com Cristo para sempre. Vamos continuar a palavra do Senhor, a leitura. Versículo 11. Olha o que diz o apóstolo ao seu jovem obreiro, ensinando e pedindo que ensine isso à igreja. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis. Paulo estava dizendo: olha, não é porque você é um jovem obreiro que você tem que não pregar e não ensinar a palavra do Senhor. Eu aprendi uma frase há muitos anos da minha vida, e eu guardo até hoje, e não só guardo, mas a pratico, que diz a palavra que eu aprendi, que diz que o enviado é do tamanho daquele que enviou. Ou seja, não importa quem está à frente do trabalho, importa quem enviou para o trabalho. Paulo estava dizendo para o jovem obreiro, e dizendo assim: olha, ninguém despreza a tua mocidade. Mas sem exemplos dos fiéis. Ele estava dizendo: não é porque você é um jovem obreiro novo que você não tem que pregar a verdade, ensinar. Pregue esta verdade, pregue esta vida em santidade, pregue esta vida com Cristo, porque ninguém vai desprezar a sua mocidade. Eu quero dizer a você, jovem, que está me escutando nesta noite, aproveite a sua mocidade e trabalhe para o Senhor. Se você está à frente de um grande trabalho, de uma grande obra, e quantas vezes nos achamos impossibilitados daquela obra, daquele trabalho, mas eu quero dizer para você, aquele que te enviou, aquele que me enviou, aquele que nos envia, ele se responsabiliza. Então fique firme e não despreze. Ninguém vai desprezar a sua mocidade. Confie no seu chamado. Vamos continuar. Sem exemplos dos fiéis em quê? Na palavra. E no tratar. Seja fiel na sua palavra. Irmãos, seja fiel. Quando você falar, porque a palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Então, o apóstolo estava ensinando ao jovem obreiro a dizer: seja fiel. Em quê? Na palavra, no tratar, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não deixe, irmãos, que a vaidade venha entrar no seu coração, porque Deus te deu uma tão grande obra para fazer. Não deixe. Viva uma pureza. Viva aquilo que Deus tem colocado para você e pregue isto. E seja fiel naquilo que você aprendeu. Versículo de número 13. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persista em ler. Muitas vezes, irmãos, eu leio a palavra do Senhor e tenho dito isso. Os irmãos do Parque Esperança é testemunho que eu tenho dito: irmãos, leiam a palavra, medite na palavra. Se você não entender, peça ao Espírito Santo para que traga o discernimento daquilo que você tem lido. E o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento e você vai entender. Mas o apóstolo está dizendo: persista em ler. Nós não podemos de maneira nenhuma de pararmos de ler a palavra do Senhor. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Principalmente você que é líder, você que está à frente do trabalho.
Você tem que ter esta palavra no seu coração, na sua mente, para que você possa, quando necessário, usá-la. E pode ser de repente, mas Deus vai te abençoar e vai ser contigo. Exorta, ensina até que eu vá. 14. Não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição das mãos dos presbíteros. Olhe, 15. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas. Sabe o que Paulo está dizendo ao jovem obreiro? E eu quero nessa noite dizer a você, jovem, adolescente, jovem obreiro, irmãos, nós somos jovens também na obra do Senhor, e isso eu aprendo a cada dia. Paulo está dizendo, ocupa-te nelas. Ou seja, gaste, aleluia, a sua força, o seu vigor, a sua juventude, fazendo a obra do Senhor, com alegria no seu coração, com o vigor que tem um jovem, com o vigor que tem um jovem obreiro, a jovem do Senhor. Gaste-se, ocupa-te nelas. Paulo está dizendo ao jovem obreiro, ocupa-te nesta obra, neste ministério de ensinar, neste ministério de propor a vida de santidade, de oração na presença do Senhor. Não se embarace com as coisas nessa vida. Faça isso, ocupa-te na obra do Senhor. Porque bem verdade que quando nós estamos ocupados na obra do Senhor, preocupado em ler, em ensinar, em estar à frente, algo que Deus colocou na nossa mão, nós não temos tempos para olhar para os lados. Nós somos o foco. E Paulo estava dizendo, ocupa-te nessas coisas. Ocupa-te nela, nem que medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Ele continua dizendo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olhe, existe uma frase que diz que o líder bom não é o líder que manda fazer, o líder bom é o que faz. Porque quando você faz, você dá um exemplo de como fazer, e os seus liderados seguem aquilo que você está fazendo e vai fazer contigo, e vai ser uma bênção à obra do Senhor. Então Paulo estava dizendo, medita nessas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando nós nos ocupamos e fazemos a obra do Senhor, aqueles que estão do nosso lado, se você é bem verdade, você tem exemplo disso, de estar na frente de uma grande mocidade, de uma mocidade, de adolescente, de grupo de irmãs, e você propõe a fazer algo, e diz, vamos fazer para a obra do Senhor, e quando aquele grupo está contigo, e você é o primeiro a colocar a mão na obra, e quando você coloca a mão na obra, aqueles que estão do lado dizem, se o meu líder está, eu vou também, porque ele está fazendo e nós precisamos o ajudar. Paulo estava dizendo, aproveitamento será manifesto a todos. Então o melhor líder não é aquele que dita. O melhor líder é aquele que faz e dá um exemplo fazendo para que todos o sigam. Paulo estava ensinando isso ao jovem Timóteo. E o Timóteo estava guardando isso, estava aplicando isto na sua chamada. E isso é bom, então ocupa-te nela. Faça, para que o teu bom aproveito venha atingir a muitos, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Versículo de número 16 para encerrar. Diz assim, Paulo, diz ao jovem obreiro, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque perseverando nestas coisas, porque fazendo isto, olhe só, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Primeiro, Paulo disse, tenha cuidado de ti mesmo, e depois da doutrina. Tem alguns que estão se embaraçando porque quer passar o pé além das mãos, e não cuida de si mesmo. Mas Paulo estava dizendo, olha, primeiro você cuida de ti mesmo, e depois você cuida da doutrina. Porque quando nós cuidamos daquilo, que o quê? Cuidar de si mesmo em quê, irmão Edivaldo? Em quê? Sendo exemplo. Como nós lemos no versículo 12, aos fiéis, na palavra, no tratado, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele falou, tenha cuidado em aplicar isto. Você seja um exemplo. Porque o próprio Paulo ensina que aqueles que estão de fora, que ver o exemplo do homem de Deus ou de uma mulher de Deus, o seu exemplo pode salvar pessoas.
Lembra do Eliseu? Quando passava todos os dias à frente à porta daquela mulher, ela disse para o seu marido: aquele homem ali é verdadeiramente um homem de Deus. Por quê? Pelo seu portar, porque ele cuidava de si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, e isso serve para mim, e eu tenho certeza disso, que a doutrina que eu prego, a palavra que eu prego, eu primeiro tenho que aplicar na minha vida. Depois eu aplico à igreja. É isso que Paulo estava ensinando. Aplique-se nesta palavra, neste negócio, e depois pregue à igreja. Porque quando você aplicar isso em você e você pregar à igreja, muitos vão ser atingidos, vão ser alcançados pela palavra que você prega, que é a verdadeira palavra de Deus, e pelo seu testemunho de homem de Deus. Então apliquemos isso. Cuide de ti mesmo. E depois da doutrina. Aleluia, eu disse esses poucos dias na igreja, poucos meses, eu creio, na igreja do Parque Esperança, que disse que a minha primeira congregação é a minha casa, é o meu lar, a minha família. Quando eu aplico isso dentro da minha casa, eu prego isto, porque eu prego com verdade. E não tem nada melhor de nós pregarmos na igreja e olharmos para o olho da nossa esposa que está nos assistindo, e ela está sentindo a presença do Senhor através daquilo que você está pregando e confirmando aquilo que você está falando, porque você cuidou primeiro de você. Os seus filhos olhar e dizer: não, meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção. Isso é bom, e nós temos que cuidar primeiro de nós e depois da doutrina. Porque quando nós cuidamos de nós e nós pregamos a palavra do Senhor, aí ela surge um efeito. Porque nós temos um testemunho de homens e mulheres de Deus. Persevera nestas coisas, estou encerrando. Porque fazendo isto, te salvarás. Olha só, te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que esta palavra fique ao seu coração. Que esta palavra venha surgir efeito, aleluia, na sua alma, como surgiu na minha hoje, à tarde, relendo esta palavra. E eu fazendo uma autoanálise de mim mesmo, eu digo: Jesus, ajuda-me para que eu possa ser uma bênção para a minha casa, para que eu possa ser um exemplo e uma bênção para a igreja que o Senhor tem colocado sobre a minha responsabilidade. Ore ao Senhor para que você seja uma bênção para aquilo que Deus tem te colocado, no grupo que você está à frente, para que o seu testemunho brilhe mais do que as suas mãos, do que as suas obras. Porque com o seu testemunho brilhando, aquilo que você fizer com as suas mãos, Deus vai abençoar, e aqueles que estão de fora vão ver e vai dizer: verdadeiramente é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Então que Deus guarde a sua vida, que Deus os guarde nesta noite, neste dia. Que o Espírito Santo possa a cada dia nos fortalecer e que nós possamos viver pregando esta palavra. Primeiro, não se enrolando com as coisas vãs dessa vida, quando surgirem os falsos homens que pregarão mentiras, que pregarão doutrinas de demônios, cauterizando a sua própria mente. Segundo, versículo 5 diz que a palavra de Deus que nós temos que fazer é ler a palavra de Deus, orar e santificar a nossa vida. Terceiro, nós temos que propor isto à igreja. Proponha isto à igreja. Igreja do Senhor, vive em oração, na leitura da palavra. Porque quando nós estamos vivendo em oração, na leitura da palavra, nós não olhamos se o culto foi bom, foi ruim, como o irmão veio vestido, como a irmã veio vestida. Não, nós estamos ali para adorar o Senhor, porque nós estamos com o único propósito de sentir a palavra do Senhor e glorificar o nome santo do Senhor. Proponha isso aos irmãos, a viver uma vida em santidade. Em quarto, ele disse: exercita-se a ti mesmo na piedade, ame o seu irmão. Viva com amor, com verdade. Viva com um verdadeiro amor de Cristo, podendo pegar e dar aquele abraço sincero em nome de Jesus. Porque isso é bom. E quando ele começa a dizer ao jovem obreiro, dizer: manda essas coisas e ensina, tenha testemunho, tenha palavra, ame, viva no Espírito, na fé e na pureza. Faça, no outro tópico diz: medite nestas coisas, se ocupe na obra do Senhor, faça a obra do Senhor. Ah, pastor, mas muitos não estão gostando e é espinhoso. Eu sei o que é espinhoso, mas faça a obra do Senhor e não deixe de fazer, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E por último, cuide de ti mesmo.
Cuide da sua saúde espiritual, da sua vida espiritual. Cuide da sua família. Cuide de si mesmo e depois pregue esta doutrina sadia, sã. Aleluias. Porque quando nós aprendemos com Cristo, nós só tende a crescer, irmãos. Quando aprendemos com a palavra. E crescer, isso eu não estou falando só ministerial, eu estou falando espiritualmente. E o Senhor faz isso florescer na minha vida, na sua vida, no meu ministério e no seu ministério. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo. Olhe, o primeiro que tem que ser salvo, o primeiro que tem a ter a certeza da salvação é aquele que está à frente do trabalho dizendo: se Jesus vir hoje, eu vou para a glória. Quando você tem a certeza da salvação e você prega isto, aqueles que te ouvem dizem: eu também quero ir morar no céu e eu tenho a certeza da minha salvação e vai morar na glória. Porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, tanto aos que te ouvem. Que esta palavra continue fiel ao seu coração. Que o Espírito Santo possa fazer crescer cada dia esse desejo de ler a palavra do Senhor, de orar e de viver uma vida em santidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que esta palavra possa cada dia fortalecer a nossa alma como obreiros do Senhor, como homens de Deus, como mulheres de Deus que está servindo ao Senhor com alegria. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos que acompanharam esta live, aqueles que irão ouvir. Olha, eu quero dizer para você, Deus, Ele quer que nós vivamos como manda a palavra do Senhor, uma vida em oração, em palavra, leitura da palavra e em santidade. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus continue falando conosco, que Deus continue nos ajudando, que o Espírito Santo possa nos guiar e que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que o nome do Senhor venha aparecer no seu modo de viver, no seu modo de servir ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um da sua família, da sua casa e do seu lar. Seja criança, adulto, recém-nascido ou ancião, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida. Que Deus abençoe. No próximo domingo teremos a nossa live ali ao vivo da nossa igreja aqui no Parque Esperança, a partir das 18h30. Estaremos lá orando por você e pregando a palavra do Senhor, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida. Como eu tenho dito, a paz do Senhor a todos os irmãos, desse seu amigo, seu irmão, seu companheiro, que estamos trabalhando na obra do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar antes de terminarmos nesta noite em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós pregamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que esta palavra venha atingir vidas, almas, venham aceitar ao Senhor nesta noite. Que aos Teus servos e às Tuas servas, que porventura estavam fracos, fortalece no poder da palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. Abençoa cada família, Jesus, da igreja do Senhor aqui na face da terra. Abençoa cada irmão. Nós acabamos de ver um pedido de oração da nossa irmã Priscila, que fez o teste e está pedindo oração porque está esperando o resultado. Jesus, visita neste momento a tua filha e abençoa e acalma o coração, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus, queremos apresentar a cada um dos teus filhos, a cada família neste momento, a cada lar. Espírito Santo, que o Senhor repouse neste momento sobre a família de cada um dos teus filhos e sobre o lar de cada um dos teus servos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Permanece conosco, Espírito Santo. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Como nós sempre temos dito, nós somos um povo de Deus e nós somos chique. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço forte do seu irmão e continue orando por mim, orando por nós, pela minha família, e eu estou orando por todos, e ores uns pelos outros, e vamos praticar aquilo que a palavra nos ensinou. Que Deus abençoe. Uma boa noite e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida cada dia mais e mais.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja. E diga aí no seu lar amém, e aqui eu digo amém, e a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.